Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui com a turma do 8º ano, mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Olha que legal, que bom estar novamente com vocês, mais uma semana aí, não é isso, gente, para esse momento de estudo. Bom, antes de a gente começar com o tema da nossa aula, eu quero dar algumas informações para vocês, né? Primeiramente dizer que eu sempre estou muito bem acompanhada. Eu estou aqui contando com a participação de Jéssica, fazendo a nossa interpretação de Libras, né? Deixando essa aula mais acessível para todas e todos, certo? A gente tem uma equipe maravilhosa aqui da produção, da Lila, Billy, que arrasam aqui, ó, sempre estão numa correria para deixar essa aula encantadora. E junto comigo aqui, mais uma semana me acompanhando aqui nessa luta, nessa caminhada, o professor Armando. Fala aí, Armando. Bom dia, 8º ano. É um prazer inenarrável estar aqui participando da aula da professora Vanessa, né, com toda essa galera que ela falou aí, mandando também um abraço pro querido professor Giorgio, né, que tá aí no roteiro da aula, né, continuando a aula, né, então tentar aqui manter a peteca no ar, né? A cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Vamos embora. Eita, o recado foi dado, olha aí. Também quero deixar aqui, ó, meu beijo e abraço para o professor Giorgio, que está, né, um pouquinho ausente esses dias, mas daqui a pouco ele está de volta, né, conosco aqui, naquela alegria, com as suas músicas e suas histórias aí, para nos alegrar, certo? Bom, sem mais delongas, vamos aqui iniciar o tema da nossa aula, né, gente? Hoje, o tema da aula de sustentabilidade é o Estatuto da Cidade. A gente falou na aula anterior, né, isso, a questão do direito à cidade, né, que a cidade tem que ser pensada para todos, ela tem que ser acessível, né, tem que ter uma visão democrática mais justa, né, igualitária. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o Estatuto da Cidade, essa lei, né, que a gente tem aí garantido na Constituição. E na parte, no momento aí da geografia, olha que massa, a gente vai dar continuidade aí, né? O professor Armando vai continuar conversando com vocês sobre o continente americano, só que hoje ele vai falar de questões socioeconômicas, certo? Mas já já vocês vão ter esse momento aí com a geografia. Então vamos iniciar aqui, olha. Então, o que é esse danado do Estatuto da Cidade, hein, professor Armando? Olhem aí na tela. Veja, é a principal norma, né, que rege a política urbana no Brasil. Então, toda cidade brasileira, ela tem o seu estatuto, certo? Todo município, ele tem o seu estatuto, essa lei. Então, olha aí, é uma lei que está na Constituição Federal e é a Lei 10.257, certo? De 10 de julho de 2001, certo? Começou, né, a se conversar sobre a importância, né, de ter um estatuto, uma lei direcionado ao crescimento urbano, né, a esse ambiente urbano, desde ali, né, 98, por aí, na década de 90, mas só em 2001 que realmente foi regularizado aí e se efetivou essa lei. Né, a gente sabe o quanto a cidade, né, só cresce, como o professor Armando colocou, né, o crescimento populacional, principalmente nas áreas urbanas. Então, muitas cidades, né, foram crescendo e sem ser muito bem planejadas. Né? E muitas vezes essa falta de planejamento acaba, né, criando uma maior desigualdade. E a gente, reforçando, né, viu que na aula anterior a gente tem que pensar uma cidade onde a gente possa incluir todos, né, que seja uma cidade inclusiva, que ela tenha acessibilidade, que ela possa pensar também na mobilidade urbana, né, na quantidade de meios que a gente pode se locomover. A gente tem que pensar no meio ambiente, né? Pensar em áreas mais verdes, né? No desenvolvimento sustentável, que a gente também vai falar sobre isso. Então, tudo isso é importante, né? Políticas urbanas para que a gente possa se desenvolver de forma mais justa, ok? Bom, então aí,
rapidamente a gente vai entender como é estruturada, né, essa lei. Ela tem 5 capítulos e a gente vai ver aqui rapidamente como é dividido aí, olha. Então, veja, o capítulo aí, tem um capítulo que dá as diretrizes gerais, né, as orientações gerais aí de como deve ser uma cidade, os instrumentos de política urbana, né, o plano diretor, que a gente vai ter uma aula específica, né, para falar do plano diretor e pensar, né, entender como é o plano diretor, como a gente pode participar enquanto cidadão do plano diretor da cidade do nosso Recife, né, isso. E também tem uma outra parte nessa lei, né, na divisão dela, que está aí, olha aí no slide, gestão democrática da cidade e as disposições, né, as determinações, os encaminhamentos, como é que a gente pode resolver, né, todo esse contexto urbano, né, as disposições gerais. Então, é basicamente essa estrutura dessa lei. E aí, vamos pensar, né, qual é o interesse, assim, mais o objetivo, né, o propósito, assim, essencial dentro dessa lei, né? É uma política urbana, quando a gente está pensando no Estatuto da Cidade, é uma política urbana que a gente tem que pensar no desenvolvimento sustentável, né, em cidades sustentáveis, onde a gente possa pensar o meio ambiente, o ser humano e o desenvolvimento econômico. A gente sempre fala sobre isso aqui. Então, é interessante que a gente fique bem atento, que é muito importante, né? Porque são as bases do Estatuto da Cidade. É que a cidade acompanha o desenvolvimento sustentável. E outra questão é a democratização das gestões, né? Democratizar a gestão da cidade brasileira, né? Das cidades brasileiras. Então, é preciso que haja uma participação democrática, onde a gente possa, né, enquanto nosso exercício de cidadania, ter voz, possa participar, entender, falar o que é que a gente deseja, né, para a nossa cidade. Então, são 2 pilares, né, importantíssimos que esse estatuto traz. É desenvolvimento sustentável, refrisando aqui, reforçando, né, e uma gestão democrática. Ok? Bom, então vamos entender. Olha aí, o que eu já estava falando, já dei um spoiler, né? O planejamento participativo, né? A gente tem que pensar como todos sendo incluídos, né? A população podendo participar da elaboração, de como a gente quer pensar a cidade, a função social da propriedade também, que olha aí, a função social da propriedade visa o quê? Olhem aí no slide. Visa evitar as desigualdades sociais, bem importante isso, gente, provocadas por essa desigual distribuição das terras, não só nas áreas rurais, né, que a gente vê, como também nas áreas urbanas, foi o que eu estava falando no início da aula, né, com o crescimento populacional, né, essa questão aí do êxodo rural, né, muita gente saindo da área do campo, das áreas rurais, indo procurar melhores condições de vida nas cidades, nas regiões, né, na parte urbana, fez com que muitas cidades, né, muitas dessas áreas urbanas não fossem muito bem planejadas e a desigualdade foi se instalando ali. Então, por isso que dentro desse estatuto é importante entender essa função social que a propriedade tem, né? Os territórios ali da esfera urbana tem, para visar diminuir, né, esse impacto aí de desigualdades, certo? Então, bom, o instrumento de desenvolvimento urbano, um dos instrumentos principais, e a gente vai ter uma aula específica, é o plano diretor, né? E a cidade do Recife, ele tem um plano diretor, a gente vai conversar isso em outras aulas, certo? E aí o plano diretor, vejam, entenda o que é o plano diretor, olhem aí no slide. O plano diretor é um planejamento municipal, então diz respeito só a município, né? Cidades, que orienta o desenvolvimento urbano, organizando o crescimento e o funcionamento da cidade. Então, né, é uma orientação, é uma via que a gente pode encontrar, onde nós podemos participar e a gente almejar um desenvolvimento igualitário, justo, né? E isso a gente está falando de democracia, né? Diz respeito
a uma visão democrática. Bom, então se liga. Nesse plano diretor, né, nesse estatuto, né, a gente tem que pensar, assim como no plano diretor, certo? A gente tem que pensar em moradia, né, na questão do saneamento básico, que a gente já falou aqui em aulas anteriores, né, o acesso à moradia, saneamento básico de qualidade, são serviços essenciais, né, isso, gente, para as cidades. Infraestrutura também, né, urbana, como lazer, que é importante, né, a gente ter acesso a um lazer de qualidade, a hospitais, escolas, enfim, transporte, né, tudo isso está dentro aí dessa perspectiva de infraestrutura urbana, ok? Então aí, veja, quando a gente está colocando, né, quando a gente tem uma lei que é garantida aí na Constituição, a gente também, né, pensar nessa questão democrática, da participação, de planejar de uma forma democrática, a gente também está trazendo benefícios para o meio ambiente, né? Porque vocês viram lá no começo da aula que a gente falou que uma das principais finalidades, né, dessa lei, desse estatuto, né, da cidade, é o desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente está pensando nesse desenvolvimento sustentável, a gente também está trazendo melhorias para o nosso meio ambiente. E olhem aí no slide. Proteção e a recuperação do meio ambiente urbano, né? A gente pensar, por exemplo, na questão de áreas mais verdes, de mais parques, né? Essa questão aí da verticalização das cidades, né? É importante que a gente pense a verticalização das cidades, porque a gente sabe que o crescimento populacional também aumentou, né? Mas, no entanto, a gente também tem que ter um pensamento assim, tem um limite, né, gente? Porque muitas vezes a gente está crescendo de uma forma desordenada e não está legal, né? A gente viver dentro desse caos, né? E aí causa vários impactos aí, as ilhas de calor, questões também de poluição, tudo isso vai impactar no meio ambiente. Então, a gente sabe que muitas vezes esse modelo que a gente está vivendo, né, dentro dos grandes centros urbanos está caduco, está ultrapassado, né? E uma nova visão, né, um novo olhar para isso é a gente pensar nas questões ambientais, nesse desenvolvimento sustentável. E aí, os estudos de impacto também, que está correlacionado, né, a entender, por exemplo, se eu vou construir um shopping center, né, ou uma edificação, qual o impacto que vai ter naquela localidade, né, com aquela obra. Então, tudo isso é importante ser pensado e está aí no nosso estatuto e a gente precisa conversar, certo? Olha aí, agora a gente vai chegar no momento da geografia e eu vou passar agora aqui a palavra para o professor Armando. Chega mais, Armando. Vamos embora. Vamos embora aqui, uma bela transição. Seguinte, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui, bom dia a todos e todas. A gente vai dar continuidade ao estudo do nosso continente, né, o continente americano, e vai ver justamente pelo aspecto regional. Por que é importante estudar regionalização? Né? Porque quando a gente separa as áreas, né, é um território muito grande, é um território muito diverso, né? Como Vanessa está falando aqui, se dentro de uma cidade a gente já tem uma diversidade de paisagens que a gente precise, né, olhar especificamente para cada lado ali, imagina num continente inteiro, né? Então, a geografia ela tem essa questão da região, né, da regionalização, justamente para a gente poder observar determinadas características. Na semana passada, né, a gente observou as divisões fisiográficas e histórico-cultural. E hoje nós vamos observar a divisão socioeconômica, né, a regionalização socioeconômica do continente americano, beleza? Vamos ver aqui, ó. Vê aí no slide, preste atenção. Ó, os primeiros povos, né, falando da ocupação territorial e colonização. Então, a gente já deu um leve toque nisso aí, de ocupação territorial, na aula passada. Porém, vocês sabem que a gente tinha aqui no território, né, antes da chegada dos europeus, a gente tinha toda uma rede organizada, né, dos povos tradicionais. Então, existem diferentes estimativas, né, algo que aconteceu há
mais de 500 anos atrás. Então, existem estimativas que, quando os europeus chegaram aqui, nós tínhamos cerca de 70 a 80 milhões de indígenas em todo o continente americano, né? Indígenas, assim, povos originários, né? Povos tradicionais. Então, desde lá do norte, né? Como a gente está vendo aqui, a gente está tendo as duas divisões de América anglo-saxônica e América Latina, né? Aí, no caso, está mais destacando a América do Sul, mas aí dá para ver a central também, tá? Mas desde lá do norte a gente vai ter os povos Inuit, né, que são chamados de povos esquimós, né, normalmente conhecidos. Vão ter ali os astecas, os incas, os maias, que são grandes impérios, né? Vão ter povos menores, menores assim, em organização, né, mas diversos também, né, como os guaranis, né, os caribés, né, por isso a região ali se chama Caribe, enfim, né? A nossa história está profundamente marcada, né, por esses povos indígenas. E aí o que é que vai acontecer? A chegada dos europeus vai trazer uma outra lógica, uma outra estrutura para esse território. E vai ser uma estrutura voltada para o desenvolvimento do mercantilismo, né? Aquela parte do capitalismo que, quando a gente estuda, a gente diz que também faz parte do capitalismo comercial, tá? Então, os europeus, eles já estavam ali avançados nesse sistema, né? Que é um sistema que perdurou de forma geral e perdura até hoje, tá? Mas que aqui no nosso continente não existia nenhuma sombra disso, né? As trocas e a forma de produção do espaço, ela era muito voltada para a comunidade, tá? Apesar de, quando a gente aprofunda aí na história, principalmente o estudo dos povos incas, dos povos astecas, eles tinham uma estrutura social mais complexa, né? Com uma lógica mais organizada de consumo, digamos assim. Beleza? Então, vamos ver aqui na tela, né, essa parte falando sobre o nome América, né? Em 1492, iniciou-se a colonização com Cristóvão Colombo. O nome América é um nome gringo, né? Um nome estrangeiro. América vem de um cara europeu, Américo Vespúcio, tá? Mas vocês sabem o nome, um dos nomes, né, que os povos tradicionais chamavam o nosso continente, né? Eles chamavam o continente de Abya-Yala. Abya-Yala, né? Abya-Yala é A-B-Y-A-Y-A-L-A. Abya-Yala, tá? Que era um nome como os povos tradicionais da Colômbia chamavam esse território, tá? Então, de uma tradução livre, aí significa a terra toda ou a terra inteira, porque era o território que eles conheciam, né? Então, o continente americano, ele é um continente que esse nome, né, nem é o nome original, mas que América a gente vive, né? E o que é que isso tem a ver com as questões econômicas? Por quê, pessoal? Se você parar para pensar, eu tenho certeza que vocês já sabem, já estudaram aí no 7º ano a economia brasileira, e vocês sabem que o Brasil é um país agroexportador, né? Ele vai ser exportador de natureza, tá? Então, nesse processo de exportar natureza, o que é que acontece? A gente vai fortalecer bastante o setor primário. Vocês lembram dos setores da economia? A gente tem 4 setores aí. A gente vai ter o setor primário, que é o setor da extração, é o setor da pesca, por exemplo, né? É o setor que vai desenvolver a matéria-prima, que é a agricultura também. A gente tem o setor secundário, que é o setor de transformação, que envolve a indústria, a construção civil, tá? A gente tem o setor terciário, que é o setor de serviços, como comércio, hospitais, escolas, né? Então, o setor de serviço, né? Fornecimento de internet, por aí vai. E a gente está aí ensaiando, né? Já pode se afirmar que a gente tem um setor quaternário, já foi chamado de terciário superior também, que é o setor que desenvolve, por exemplo, né, programas de computadores, por exemplo, né? Então tem a ver com tecnologia, tem a ver com biotecnologia também, tá? Então, engenharia genética. Então, essas novas atividades econômicas, elas estão se consolidando no setor quaternário. Tranquilo? Isso aí foi um pano de fundo para a gente entender a economia. Então, vamos ver aqui comigo. Ó, economicamente,
a maior parte dos países americanos é considerada periférica ou em desenvolvimento, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, considerados como países centrais. Em todos eles, a agricultura é bastante difundida, tornando-se o principal foco de exportações na América Latina. Então, ó, fazendo a união entre os dois temas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o passado colonial da América Latina criou a base para que ela tivesse essa economia mais voltada para a atividade primária. Beleza? Então, quer um exemplo clássico? Aqui, ó, quando você vai para o litoral sul ou para o litoral norte, para Paraíba, né, você vê muita cana-de-açúcar ainda plantada. E essas canas-de-açúcar são plantadas nessas terras há centenas de anos, tá entendendo? Então, veja, algumas atividades elas se mantêm, apesar do Brasil ter se tornado um pouco complexo, por isso ele vai ser chamado de país em desenvolvimento, tá? A gente ainda conserva aí muitas zonas de desigualdade. E isso pode ser visto nas nossas cidades, né? Como, mais uma vez, reforçando aí, está relacionado ao que a professora Vanessa falou na sua aula de sustentabilidade, né? Então, vamos seguir aqui com os slides. Ó. Uma coisa importante, o professor colocou os países centrais e os países periféricos, né? Os países centrais é de onde vão ser difundidas as mercadorias, é de onde vão ser difundida a informação, é de onde vai ser difundida a cultura, né? Tem aqueles filmes ali que passam no cinema com os super-heróis que usam escudo, armadura de robô e essas coisas todas, né? Que vem de onde? Vem, né? Esse pensamento ele vem de onde? Esses filmes eles se passam, né? Na América anglo-saxônica, na América do Norte, né? Então também é um centro de difusão cultural. E os países periféricos, né? Periferia é quem está à margem, né? A gente pode pensar na periferia urbana também, né? Essa palavra periferia, inclusive, ela carrega um sentido negativo que não deveria, né? Por quê? Porque tem a ver com centralidade e periferia, tá? Que é o que está à margem. Beleza? Então vamos ver aqui. E não necessariamente o que está à margem é inferior ao que está no centro, né? Exatamente. Essa muito bem destacado. Essa é justamente a noção negativa que a gente tem, né? Que o marginal, quem está à margem é visto de uma forma negativa, né? Mas quando as condições que levaram essa pessoa para a margem, por exemplo, né, foram dadas para colocar outras pessoas no centro. Então, os países centrais, por exemplo, né, a Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França, exploraram colônias, né? Então, esses países se tornaram centrais e hoje em dia exportam tecnologia, tornando nossos países dependentes e periféricos, né? O telefonezinho aí, a marca é de onde? Hein? Essa marcazinha aí, que tem uma fruta mordida, ela é de onde? Vocês é que sabem aí, né? Então, são o quê? São países centrais. Então, destacando essa questão dos emergentes, os emergentes são países que têm uma economia caracterizada como de industrialização tardia, que é justamente o Brasil, o México, a Argentina, né? O próprio Chile, apesar do Chile ser muito dependente do cobre, tá? Então, a Venezuela também se tornou emergente, tá? Apesar da instabilidade que vive atualmente, era considerado um país emergente, tá? Esses países, eles conseguiram desenvolver ali, a partir da década de 50, conseguiram desenvolver suas indústrias. Então isso tem a ver também, por exemplo, com os problemas urbanos. Por quê? Porque as cidades se desenvolveram muito rapidamente, atraindo pessoas para as cidades, e a cidade não teve capacidade de abrigar essas pessoas. Não teve capacidade de se desenvolver, né, para poder receber. É quando a gente vai receber uma visita em casa, a gente dá aquele grau na casa, né, aquela pseudo-limpeza ali, né, para o quê? Para estar organizado, para a pessoa ser bem recebida. Né? A cidade ela não deu tempo de se ajeitar desse jeito. Tá? Então, por isso criou os bairros periféricos, as regiões sem infraestrutura. Então, isso também, veja, que a gente está brincando aqui com a escala, né? Falando da escala continental, da escala local, né? Então, a geografia dá para a gente fazer isso. Vamos seguir aqui, ó.
Os principais, bota na tela aí, por favor, as principais empresas estrangeiras que eu tinha acabado de falar, né, elas estão organizadas aonde? Elas estão sediadas aonde? Né? Justamente nos países centrais. Por quê? Porque são os países onde, historicamente, elas tiveram condição de se desenvolver. Né? A industrialização dos Estados Unidos, ela ocorreu ao longo do século, no final do século XIX, até a metade do século XX. Né? Os Estados Unidos eles já eram um país industrializado quando o Brasil começou a se industrializar. Então, isso é um reflexo que vai acontecer também, que vai ser percebido não só no seu parque industrial e nas empresas que têm um domínio mundial, mas também, por exemplo, nas suas cidades, né? Na sua rede, na sua infraestrutura dentro do país. Né? E o Canadá, ele vai se desenvolver, o Canadá e o México, tá? Eles vão se desenvolver muito independência de fornecer subsídios, né? Subsídios são justamente matéria-prima, por exemplo, para a produção dos Estados Unidos. Então, o Canadá e o México, eles vão se desenvolver, né? Dependentes da indústria, né? Da economia, de forma geral, norte-americana. Beleza? Então, são alguns pontos aí que a gente já está aprofundando depois. Isso vai ser dito com mais, né? A gente vai analisar essas regiões especificamente, tá? Então, a gente vai ver todos esses processos de uma forma mais tranquila. Ó, como eu tinha falado para você, né? Para a previsão. Spoiler. Né? Spoiler. Como eu tinha falado para vocês, como foi que o Canadá e o México se desenvolveram, né? Nessa relação com os Estados Unidos. Eu trouxe até aqui um piloto, ó. Preste atenção aqui, ó. O NAFTA, que significa em inglês North American Free Trade Agreement, em português, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né? Porque o pessoal vê NAFTA, aí o negócio começa com T, aí fica meio confuso, né? A pessoa tem que se passar falando inglês. Aí o que acontece? Esse tratado é o famoso bloco econômico, né? Que é assim, os Estados Unidos, o México e o Canadá disseram, ó, os Estados Unidos disseram, ó, minha economia é muito grande, eu preciso de algumas coisas aí que tem nos países de vocês. Então vamos fazer aqui um acordo, né? Que todo mundo sai ganhando. E quem ganhou mais, no fim das contas, foram os Estados Unidos. Mas os outros países ficou muito cômodo também. Só que ao mesmo tempo que fica cômodo, fica também o que? Eles ficam presos ali, aquela relação. Então, por exemplo, cerca de 70%, 77% de tudo que o México produz vai para os Estados Unidos. E no Canadá, basicamente, está em torno de 70% também. Então, 70% do que o Canadá produz e do que o México produz vão para os Estados Unidos. Né? E isso é regulamentado, é registrado justamente no atual acordo México, Estados Unidos e Canadá, né? Que foi uma modificação que houve no NAFTA. Tá? O Brasil, né, o outro bloco econômico de destaque que a gente vai ter, vai ser justamente o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, onde participam Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, com alguns outros membros associados aí, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, né? E o México como membro observador. Tá, Armando, mas para que vão servir esses blocos econômicos? Esses blocos econômicos eles vão facilitar tarifas, né? Essas tarifas de produtos específicos entre os países. Todo bloco econômico vai ser igual? Não. Os blocos econômicos eles vão ter fases, né? Começa com a zona de livre comércio, que é o NAFTA, depois passa para uma união aduaneira, esse nome é bonito, dá para botar no cachorro, dá para batizar o ursinho de pelúcia, aduaneiro, né? Então, dá também, o Mercosul é um mercado comum, que é uma continuação, depois a gente tem a união econômica, né? A união monetária, econômica monetária, e aí chega um dia a ter a união política. Então, esses blocos econômicos são uma evolução dos grupos de estados. Ó, outros blocos econômicos que a gente encontra, e esses são da América Latina. Né? A gente tem a ALADI, que é a Associação Latino-Americana de Integração, e a gente tem a ALBA, que é a Alternativa Bolivariana para as Américas. Preste atenção aqui no detalhe. O detalhe é o que é importante.
Essa ALBA aí, né, ela foi criada, né, pela Venezuela e pela Bolívia, tá? Mas principalmente pela Venezuela, como alternativa a outro bloco que tentou se criar aqui na América, que foi a ALCA, né? Aí criou-se a ALBA, né? ALBA e ALCA, são duas siglas, tá? A ALCA era a Área de Livre Comércio das Américas, beleza? Que foi uma tentativa dos Estados Unidos de ampliar ali o seu acordo do México e do Canadá para, né, toda a América. Então, como a gente sabe, ia ser muito vantajoso, né, para os Estados Unidos, como é também, né, o acordo que existe entre México, Canadá e Estados Unidos, beleza? Então essas são algumas formas de regionalizar o continente, né? A gente vai ver também, pode ver também através do IDH, através do PIB, né? Então existem outras formas da gente ampliar essa visão. Por que você não vai atrás disso aí, faz uma tarefinha, leva para o seu professor, pergunta. Então vamos ser estudante ativo, meus alunos, beleza? Vou passar para a Vanessa para dar o seu recadinho final. Eita, que aula massa, né? É interessante, sempre puxando aí a sardinha para a sustentabilidade, a gente também refletir, né, sobre essa questão, esse modelo de desenvolvimento econômico, se ele é satisfatório mesmo ou não, né? Porque muitas vezes a gente só fica visando ali em crescer a economia e desmatando, explorando outras nações, né? Tudo isso é bom a gente refletir. Que desenvolvimento a gente quer, tá? Foi ótimo estar aqui com vocês. Um beijo. Quero mandar um beijo aqui para Alana e Gustavo, que participaram. Eles não colocaram a escola de origem deles, mas enfim, que bom vocês por aqui. Um beijo, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beleza, um abraço para os meus colegas e minhas colegas professores, para esses queridos alunos do 8º ano. Valeu, Jéssica, nossa intérprete que está aqui também. Um abraço e tchau, tchau!